Olá pessoal, nessa web aula nós vamos tratar da questão de Marx e a modernidade. E faremos apenas alguns breves comentários e reflexões sobre a obra, os conceitos, o pensamento de Karl Marx, tá bem? Então vamos lá. O Marx que normalmente nós conhecemos é esse que está aí nessa fotografia que você está vendo. Na verdade, esse é o que nós denominamos de o velho Marx. O Marx que escreveu o Capital, escreveu a Sagrada Família, o Marx que esteve no exílio na Inglaterra. Mas, na verdade, nós não podemos nos esquecer que Marx teve uma primeira fase na vida dele em que nós conhecemos como o jovem Marx. Nesta fase, o jovem Marx é um estudante de filosofia, seguidor de Hegel e um grande pensador importante para o pensamento da sua época. Logo após a sua juventude, Marx se casa, se torna adulto, entra na vida profissional e começa então a desenvolver algumas ideias relacionadas ao modo de produção capitalista. É o Marx adulto, casado, com alguns filhos e exilado, junto com a esposa Jane Westphalen, em vários países da Europa. E até chegar no último exílio de Marx, que foi na Inglaterra, em que nós conhecemos aí esta foto. Na verdade, Marx não escreveu sozinho os seus textos. Em grande medida, ele escreveu com um grande amigo, um filho de um industrial inglês chamado Friedrich Engels. E é justamente esses dois grandes amigos que formarão uma parceria para pensar a sociedade capitalista. Se perguntarmos quem foi Marx, nós podemos dizer que foi um grande intelectual que viveu no século XIX, na sociedade capitalista europeia, uma sociedade com requintes de transformações importantes, opressão, surgimento de novas classes, uma sociedade urbano-industrial com problemas inéditos que até então não eram conhecidos. Pensando em Marx, nós podemos dizer que ele, na verdade, nasceu na Prússia, que hoje é uma região da Alemanha. Foi filho de um grande advogado do Estado, casou-se com Jane Westphalen, filha de uma aristocrata, e quando adulto, Marx escolheu como profissão ser jornalista. Fundou um jornal chamado A Gazeta Renana, em que escreveu vários artigos e editoriais sobre o sistema capitalista, e justamente esses artigos e editoriais lhe trouxeram grandes problemas e finalmente o exílio da Prússia renana. Esses exílios foram se sucedendo até chegar então, como eu acabei de dizer, ao último exílio dele na Inglaterra, quando ele conhece Friedrich Engels, que também era um grande intelectual como ele. Frutos dessa parceria, nós vamos ter aí grandes textos sobre o modo de produção capitalista. Ele teve uma vida privilegiada no início, justamente pelo fato de ser rico. Ele teve condições de acessar a educação superior. Naquela época, poucas pessoas tinham esse privilégio. E ele teve o privilégio de estudar, estudou, se formou em economia, em direito e também em filosofia. Falava várias línguas e era um grande intelectual da sua época, mas tudo indicava que fosse se tornar um grande burguês, dono de um jornal, mas Marx abre mão de tudo isso
e nos seus exílios ele se torna um grande revolucionário, participante do movimento operário em luta pelos direitos dos trabalhadores. Marx é fundador, ou um dos fundadores do Partido Comunista, e nós podemos dizer que, dentre os grandes pensadores do sistema capitalista, Marx, se não é o principal, é um dos grandes pensadores do pensamento capitalista, da sua estrutura, do seu modo de produção. Assim sendo, a gente poderia concluir que Marx definiu grandes conceitos, importantes conceitos nos seus livros. Bem, quais são esses livros? A gente destaca aqui para vocês os livros A Sagrada Família, Ideologia Alemã, o Manifesto Comunista e o grande texto marxista que é o Capital. Se for possível, são textos importantes para a leitura de qualquer acadêmico. Esse pensador teve conceitos que ajudaram muito o entendimento do sistema capitalista. Entre eles eu destaco aí os conceitos de determinismo econômico, mais-valia, alienação, infra e superestrutura, que não é um conceito propriamente criado por Marx, mas certamente aquele que deu os primeiros passos na definição desses dois conceitos. E Marx trabalha muito esses dois elementos, o socialismo e o comunismo. Portanto, quando a gente fala em Marx, nas suas ideias, a gente pode falar de uma sociologia muito especial, que nós podemos denominar de sociologia da transformação, uma sociologia baseada na luta de classes e na praxis histórica. Nós podemos ainda dizer que Marx foi o fundador do materialismo histórico. Marx preconizava a explicação crítica da sociedade capitalista e sua superação, pregando a eliminação das diferenças de classes e das contradições do capitalismo, que era seu foco central. Ele ressaltou a condição essencialmente social e coletiva do homem, e o conhecimento da realidade como instrumento político de transformação. A sociologia marxista visou mudanças radicais, para muito além da ordem capitalista, concebendo os conflitos e as oposições entre as classes sociais como motor da história. Vamos ver um pouquinho mais dessa parceria entre Marx e Engels. Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie Ihre Westentasche. Wie machen Sie das? Well, here's a worker's hand, see? So be gone. What if I'd rather stay? Je ne vois pas. Dass dein Name in Verbindung steht mit einem Marx. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour. Mr. Naylor owns foundries in Leeds. He employs many workers, including children. That's what society does. Society is not you. On les assassine! L'égalité, la sécurité de chacun n'affecte pas celle de tous. Ce sont des abstractions, non? Ce sont des droits. Vive l'anarchie! Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Dites la contradiction. Pour les têtes qui pensent vraiment et pour les esprits libres. On n'a pas fait que boire cette nuit. On va publier un ouvrage. Du hättest das Programm schon vor einer Woche liefern sollen. Eine Familie zu ernähren, ein Problem, das du nicht hast. Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Et j'espère le voir bientôt craquer ce vieux monde. À nous trois, nous allons le soulever, ce vieux monde. Peut-être il nous faudra être un peu plus que trois. The League needs real men, not eggheads, trying to tell it what to do and think. Yes, but you want to spread your ideas, so test us. Muito legal esse filme, O Jovem Marx. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Recapitulando algumas coisas que nós vimos até agora, nós podemos dizer que Marx, ao olhar a sociedade do século XIX,
ele percebeu uma sociedade com grandes mudanças, uma sociedade se urbanizando, se industrializando e se inserindo no modelo capitalista de produção, transformando então as relações sociais em relações mercantilizadas, ou seja, uma inversão dos elementos sociais, em que as mercadorias se tornam reificadas e os homens se tornam como coisas, como peças, portanto, homens coisificados, perdendo então a sua condição de humanos. Marx, ao olhar para essa sociedade, ele denuncia algumas coisas importantes, como a mais-valia brutal e exploratória, a alienação econômica pela qual é submetido o trabalhador. E Marx percebe que toda essa situação gera um grande processo de separação entre as classes sociais, uma desigualdade entre as duas grandes classes sociais, a burguesia capitalista e o proletariado. A dominação dos burgueses capitalistas sobre o trabalhador. Embora o sistema capitalista pregue a ideia do trabalho livre e assalariado como algo natural, na verdade não é bem isso que acontece. O que se cristaliza é um processo de exploração do homem pelo homem. E Marx, então, ao olhar essa situação, ele, no seu determinismo econômico, vai dizer que a raiz, então, de todos esses problemas, de todas essas desordens que estão acontecendo na sociedade, tem como elemento central a ordem econômica. E ele diz que isso só vai mudar quando nós tivermos um movimento revolucionário capaz de mudar essa situação. E ele enxerga, então, até o momento, a ausência de agentes históricos transformadores dessa realidade. Pensando nela, ele vai ter uma solução somente: a revolução proletária, que ele chama de ditadura do proletariado. A implantação, então, pela força da revolução proletária, a implantação do socialismo e do comunismo. Ao olhar para esses apontamentos, a gente percebe que alguns conceitos aqui merecem ainda um esclarecimento melhor, uma explicação melhor, como, por exemplo, o conceito de mais-valia, de alienação econômica e de socialismo e comunismo. E é o que nós vamos tentar fazer a partir de agora. Pessoal, vamos lá então. Olha, a mais-valia está relacionado com a exploração do lucro que o burguês consegue a partir do trabalho expropriado do proletariado. Se nós tivéssemos que dar uma definição, um conceito para mais-valia, nós diríamos que está relacionado justamente com o lucro. Vejam aí o que está colocado. O capitalista, ele compra a força de trabalho por um valor menor do que rendem na produção, explorando o proletariado como um lucro adicional, que gera acumulação ao capitalista e precariedade ao trabalhador. Ou seja, da parceria entre capitalista e trabalhador, há uma riqueza produzida. Na verdade, essa riqueza não é repartida entre eles. A grande maioria desse lucro, dessa riqueza, vai para o burguês capitalista, enquanto o trabalhador fica com uma minúscula parte dessa riqueza e, assim sendo, explorado continuamente pelo burguês capitalista, provocando assim um processo de dominação de classe. O conceito de alienação está relacionado exatamente a essa ideia de separação. O trabalhador produz riqueza, mas não pode usufruir desta riqueza. Vejam aí o que eu coloquei, acompanhem comigo. A alienação é o resultado da posse privada do capital e do emprego de trabalho por salários. É a relação interrompida entre operários e o produto de seu trabalho, desprovidos eles do usufruto e controle da riqueza produzida. Ou seja, desta parceria no modo de produção capitalista, a riqueza ela acaba indo somente para o burguês capitalista. O trabalhador fica separado, impedido de se apropriar ou usufruir do fruto do trabalho que ele produziu junto com o capitalista. E por último,
os conceitos de socialismo e comunismo. Na verdade, existe bastante confusão na nomenclatura desses dois termos. Eles não são iguais, não significam a mesma coisa. Qual seria então a diferença entre socialismo e comunismo? Brevemente, nós vamos dizer o seguinte para você entender bem essa questão. Marx pensava em fazer uma revolução, mas ele não pensava em fazer uma revolução apenas em uma fase. Ele pensava numa revolução em duas fases. Então preste bem atenção nessas colocações, você vai entender bem. Olha, nós estamos no modo de produção capitalista. No modo de produção capitalista, nós temos o quê? A propriedade privada dos meios de produção. É o que nós estamos vivendo agora. Marx propõe a revolução proletária. Essa revolução proletária vai acabar com esse modo de produção capitalista, mas não totalmente. Ele vai produzir um modo de transição, que na verdade não é um modo de produção, mas um modo para se chegar ao final da sua proposta revolucionária. A revolução proletária gera então um modelo socialista. Vejam que é um modelo e não um modo de produção. Entre as grandes mudanças do pós-revolução, nesta primeira fase, é justamente, vejam aí, a mudança da propriedade privada dos meios de produção para propriedade estatal dos meios de produção. Então, no socialismo, nós temos um novo regime, um novo jeito de produzir. E a riqueza produzida, ela teria como proprietário não mais as pessoas, os cidadãos, mas a propriedade seria uma propriedade estatal de todos os meios de produção. Marx diz que esse modelo socialista não é suficiente, portanto ele propõe uma segunda fase revolucionária, em que aí sim seria criado um modo oposto ao modo de produção capitalista, que ele denomina de modo de produção comunista. Qual é a grande diferença aí? Vejam a questão da propriedade novamente, que eu estou tomando como exemplo. Neste caso, após a segunda fase da Revolução, o modo de produção comunista transformaria a propriedade que era estatal numa propriedade coletiva dos meios de produção. Portanto, no modo de produção capitalista, nós temos a propriedade privada. No modelo socialista, a propriedade estatal. E no modo de produção comunista, nós teremos não só a propriedade coletiva, como o fim de todos os valores e princípios do capitalismo. Esta, portanto, é a grande diferença entre socialismo e comunismo. Portanto, nós podemos dizer, concluindo, que o socialismo é, na verdade, uma fase de transição para o comunismo, que é o modo de produção que Marx propôs. Isto é segundo a fonte que eu estou colocando aí embaixo para vocês, ok, pessoal? Nossa primeira questão diz assim: a canção de Paulinho da Viola, Que Trabalho é Esse? Diz: quando falo no aumento, ele, o patrão, sempre diz que não é hora. Veja só, meu companheiro, a vida de um trabalhador. Trabalhar por tão pouco dinheiro não é mole, não senhor. Todo dia tudo aumenta. Ninguém pode viver de ilusão. Assim eu não posso ficar, meu compadre, esperando meu patrão. Numa leitura crítica dessa estrofe da canção de Paulinho da Viola, esse trecho poderia espelhar, segundo Marx, letra A, a infraestrutura da sociedade, letra B, o materialismo histórico e a solidariedade, letra C, a mais-valia e a alienação econômica, letra D, a reificação da mercadoria, ou letra E, a fusão capital industrial e financeiro. Prestou atenção? O que você diria? A mais-valia e a alienação econômica. Óbvio, a exploração do homem pelo homem através do modo de produção que determinam as relações sociais, como Marx diria, né? Segunda pergunta. Segundo Marx, qual a raiz dos problemas sociais? Bem,
Essa é muito fácil, né? Lembram-se, a raiz dos problemas, quando Marx fala sobre o seu determinismo econômico. Portanto, se você respondeu que, segundo Marx, a raiz dos problemas sociais é de ordem econômica, você acertou. Vamos para a terceira questão. Ela diz: os problemas sociais decorrem de vários elementos identificados por Marx, num processo de dominação de classe burguesa sobre o proletariado. Sobre essa questão, avalie as afirmações que seguem. Primeira afirmação: a exploração da mais-valia provoca a alienação econômica, na medida em que destitui do trabalhador parte do que lhe caberia no processo produtivo. Segunda afirmação: a ausência de agentes históricos transformadores seria um fator contra a efetivação da ditadura do proletariado. E afirmação C: a mercadoria reificada significa a coisificação da condição humana, necessariamente gerando uma sub-raça denominada proletariado. Vou deixar você pensando um pouquinho. Já respondeu? Ok. Se você respondeu, a letra A. Sim, 1 e 2, elas estão certas. Por que a afirmação 3 está errada? Quando diz que a mercadoria reificada significa a coisificação da condição humana, necessariamente gerando uma sub-raça denominada proletariado. Ora, porque não existe essa figura de sub-raça na voz e no pensamento marxista. Pelo contrário, Marx vai entender que todos são seres humanos. Então, essa expressão sub-raça não caberia de modo algum aqui nessa questão, tá bem? Estamos indo para o final. A quarta questão, pense bastante nela. Diz assim: segundo Marx, o trabalho, o modo de produção capitalista burguês, representaria, afirmação A, um meio de exploração do proletariado, constituído a partir da divisão do trabalho no capitalismo burguês, fonte de exploração, antagonismo e alienação. Afirmação 2, um modo de produção comunista, se esse adotasse a propriedade privada dos meios de produção. Afirmação 3, a transição entre o modelo socialista e o modo comunista de produção, quando destituído das leis estabelecidas pela classe burguesa. Pense bem aí, dê uma olhada novamente nas 3 afirmações. Pense bem aí. Segundo Marx, o trabalho, o modo de produção capitalista burguês, representaria mais um pouquinho para você pensar, responder corretamente. Ok. Se você respondeu a letra D, você acertou. Somente a primeira está correta. Por que a segunda afirmação não está correta? Porque se é um modo de produção comunista, ele teria que adotar obrigatoriamente a propriedade coletiva e não a propriedade privada. Está vendo aí na afirmação 2? Ele diz assim, um modo de produção comunista. Se esse adotasse a propriedade privada. Não. Seria um modo de produção comunista se adotasse a propriedade coletiva. A terceira afirmação, por que ela está errada? Porque a transição entre o modelo socialista e o modo de produção comunista, quando destituído das leis estabelecidas pela classe burguesa, é uma afirmação imprópria, né? A transição se dá, na verdade, entre o capitalismo para o comunismo. Então, o socialismo é a transição e não é a transição entre o modelo socialista e o comunismo. Na verdade, o que acontece é a transição do modo de produção capitalista para um modo de produção comunista. E a última pergunta, espero que você aí já tenha acertado todas. Pense bem, preste bastante atenção que a última questão é muito interessante.
ela traz a seguinte afirmação. Você vai interpretar esta afirmação. Tá aí, ó. Diz assim, leia com atenção comigo. É a partir das relações sociais, no ato de produção, que se formam os arranjos estruturais dos homens em sociedade. A separação entre classes antagônicas se baseia na propriedade ou não dos meios de produção, que, por sua vez, funda-se na exploração do trabalho alienado. Preste bastante atenção nessa afirmação. Olha, vamos ler de novo. Quero que você pegue bem a interpretação dessa frase. Vamos ler de novo juntos. Ele diz assim: é a partir das relações sociais, no ato de produção, que se formam os arranjos estruturais dos homens em sociedade. A separação entre classes antagônicas se baseia na propriedade ou não dos meios de produção, que, por sua vez, funda-se na exploração do trabalho alienado. Ele está falando, obviamente, do modo de produção capitalista, né? Bem, vamos ver as alternativas embaixo. Interpretando essa frase, você diria que o texto acima diz que, letra A, as relações sociais se formam independentemente da produção. Letra B, você diria que os homens são iguais no modo de produção capitalista. Letra C, você diria que a propriedade privada não existe no capitalismo. A letra D, você diria que os trabalhadores também possuem parte dos meios de produção. E letra E, desculpe, a exploração do trabalho produz antagonismo de classe. Bem, se você leu bem, você vai ver que existem duas respostas muito prováveis. Mas entre essas duas respostas muito prováveis, qual a que mais se aproxima do texto acima? Se você respondeu a letra E, você acertou. A letra D também poderia ser uma resposta, mas a letra E tem mais a ver, diz melhor, interpreta melhor a afirmação que está aí. Muito bem, você fez esse teste. Se você quiser voltar nossa videoaula lá no início, assistir de novo e refazer o teste, pode fazer, tá bem? Isso é importante. Faça esse teste quantas vezes você achar necessário. Bem, eu estou deixando algumas questões para você dar uma olhada aí. Não é obrigatório essa atividade, responder essas questões, mas são questões bem interessantes. Eu aconselho você a resolvê-las aí no seu caderno, porque elas vão te ajudar, inclusive, a estudar a própria matéria sobre a questão do pensamento marxista, tá bem? Mas é apenas uma sugestão, é um modo de você estudar e reter melhor essas informações. Bem, eu diria para você que Marx, ao olhar para os nossos dias, esse é o tema da nossa web aula, Marx e a modernidade, que Marx hoje, se estivesse conosco, ele faria essas perguntas para nós. Você venderia seu corpo? E ele diria que no capitalismo o trabalhador acaba vendendo o seu corpo porque vende a sua força de trabalho por um preço muito pequeno, irrisório até. E ele diria mais, ele diria assim: você já se sentiu mercadoria de consumo? Porque na visão de Marx isso se concretiza na modernidade e nos dias atuais. O ser humano deixa a sua condição de humano e passa no mercado a se tornar apenas uma mercadoria a mais, uma peça no processo produtivo. Bem, essas duas questões, elas são muito intrigantes. Eu gostaria que você refletisse sobre elas, porque elas são importantes no estudo do marxismo. Ok, pessoal? Não se esqueçam do aprender, das atividades que estão lá. Se necessitar de alguma explicação além dessa que está aí, leia o texto sobre Marx que está lá no Aprender, mas mesmo com a leitura do texto e da videoaula, tendo alguma dúvida, mande um e-mail, tá, pelo Aprender mesmo, e eu responderei às suas dúvidas, ok?
Então é isso, espero que essa web aula tenha te ajudado a entender melhor as aulas que a gente tem passado. E é isso aí. Até o nosso próximo encontro.